Ele humilhou a esposa deficiente em favor da amante grávida, mas o segredo dela chocou a todos. Laura, sentada na cadeira de rodas, olha para a porta da sala com os olhos cheios de esperança, enquanto segura uma rosa murcha que ganhou no aniversário de casamento. Espera por Caio, seu marido, que prometeu voltar cedo, mas já passa das 9 da noite. Porta se abre com força. Caio entra rindo falando ao celular e nem percebe. Laura ali parada. Caio desliga o telefone, joga a chave na mesa e vai direto para o sofá sem olhar para a esposa. Laura pergunta se ele jantou. Ele responde seco, dizendo que comeu na rua com amigos. Ela tenta se aproximar, mas ele levanta e diz que está cansado e que ela precisa parar de ser tão grudenta. Nos dias seguintes, Caio passa mais tempo fora de casa, inventa viagens a trabalho e começa a evitar qualquer tipo de contato com Laura. Ouve sussurros no telefone e começa a desconfiar, mas não tem provas. Certo dia, ela decide seguir Caio com a ajuda de sua irmã Rebeca, que dirige o carro e as leva até um restaurante afastado lá. Laura vê Caio jantando com uma mulher jovem chamada Mirella grávida, de aproximadamente 5 meses. Laura fica em choque, mas não confronta ele naquele momento. Ela volta para casa em silêncio e chora a noite inteira. No dia seguinte, Caio chega em casa e encontra Laura o esperando com uma carta em mãos. Ela diz que sabe da verdade e pede que ele seja sincero. Caio responde com frieza, dizendo que está apaixonado por Mirella e que vai assumir o filho que ela espera. Laura pergunta se ele vai abandoná-la, e Caio responde que ela já não é mais uma mulher completa, que ele precisa de alguém inteira que possa lhe dar filhos. Dor de Laura é profunda. Ela tenta gritar, mas apenas soluça. Caio faz as malas e sai de casa, sem olhar para trás. Laura entra em depressão, mas com o apoio de Rebeca começa a retomar a força aos poucos. Enquanto isso, Caio e Mirella vão morar juntos, mas ele começa a perceber que a nova companheira é bem diferente do que imaginava. Mirella é controladora, ciumenta, e começa a se envolver em brigas constantes. Com ele, a gravidez avança, mas o comportamento de Mirella piora. Ela diz que o bebê é dele, mas evita exames e consultas. Com Caio presente, um dia ele insiste em ir junto, e a médica solta uma bomba. O bebê não pode ser filho de Caio, pois ele tem uma condição genética que o torna estéril, algo que ele mesmo desconhecia. Até então, Caio sai do consultório em estado de choque e confronta Mirella, que admite que o pai do bebê é outro homem, mas que precisava de alguém para cuidar dela e dar estabilidade. Desesperado, Caio tenta voltar para Laura. Implora por perdão. Diz que errou e que a ama. Laura o ouve em silêncio. Mas diz que agora ela é outra mulher que reconstruiu a própria vida, que não precisa mais dele. Rebeca aparece e segura a mão de Laura com carinho, revelando que juntas abriram uma clínica para ajudar outras mulheres com deficiência. Caio sai, derrotado, caminhando pela calçada da mesma forma fria que entrou meses atrás. Laura sorri pela primeira vez em muito tempo e segue em frente, deixando o passado para trás. Meses se passaram desde que Caio foi embora. Laura agora dirige sua própria clínica de reabilitação para mulheres com deficiência chamada Nova Vida, e se tornou uma referência na cidade. Sua força e coragem inspiraram muitas pessoas, incluindo jornalistas que passaram a contar sua história em programas de televisão. Um dia, ao sair de uma palestra em uma universidade, Laura é abordada por um rapaz chamado Daniel. Ele diz que acompanhou a entrevista dela na televisão e que ficou emocionado. Com sua trajetória, ele também é cadeirante após um acidente de moto e trabalha como fisioterapeuta especializado em reabilitação emocional. Laura sente uma conexão imediata e os dois começam a conversar frequentemente, trocam mensagens, saem para cafés e compartilham suas experiências e dores. Aos poucos nasce entre eles uma amizade sincera que se transforma em um sentimento maior.
Enquanto isso, Caio vive um verdadeiro pesadelo após ser abandonado por Mirella, que fugiu com outro homem. Levando todo o dinheiro que ele havia guardado para comprar um apartamento, ele perdeu o emprego por negligência e agora mora de favor com um primo distante em um bairro afastado e sem perspectivas. Em uma noite chuvosa, Caio bebe demais e decide visitar a clínica de Laura escondido. Ele a observa de longe pelas janelas e vê ela rindo ao lado de Daniel. Um homem que, mesmo em uma cadeira de rodas, é muito mais presente e carinhoso do que ele jamais foi. Tomado pela raiva e pela inveja, Caio começa a arquitetar um plano para destruir a reputação de Laura. Ele vasculha arquivos antigos e encontra um documento que comprova que a casa onde moravam ainda está no nome dele, e tenta chantageá-la, dizendo que se ela não sair da casa, ele vai colocá-la na justiça. Laura se recusa a ceder, e com a ajuda de Rebeca e Daniel, contrata um advogado que prova que Caio assinou uma doação legal anos antes, e que aquele documento que ele usou foi forjado. Caio perde a ação e ainda é processado. Por tentativa de fraude, sua situação piora, e ele é demitido da nova empresa onde trabalhava por causa da repercussão do caso. Em paralelo, Laura e Daniel decidem realizar uma campanha nacional para promover o amor e a inclusão entre pessoas com deficiência, ganham apoio de várias celebridades e são convidados para falar no Congresso Nacional sobre acessibilidade e empoderamento. Durante o evento, Daniel pede Laura em casamento ao vivo na frente de todos, e ela, emocionada, aceita-os. Dois se tornam símbolos de superação no país. Enquanto isso, Caio mora em um pequeno quarto alugado sobre uma oficina mecânica. Ele assiste pela televisão. A cerimônia de casamento de Laura, transmitida ao vivo, sente um vazio profundo e lágrimas caem de seus olhos. Ele percebe tarde demais que destruiu a única mulher que realmente o amou. Laura entra na igreja em uma cadeira de rodas decorada com flores brancas ao som de violinos. Seus olhos brilham. Ela cruza o corredor e encontra Daniel, que a espera com um sorriso cheio de amor. A cerimônia é simples, mas carregada de emoção. Pessoas de todos os lugares aplaudem de pé quando os dois trocam votos prometendo cuidar um do outro, na saúde, na dor, na deficiência e na alegria. Após o casamento, os dois fundam uma ONG internacional com apoio da ONU e viajam o mundo levando esperança e ajudando pessoas em situações de vulnerabilidade. Anos depois, já com cabelos grisalhos, Laura segura no colo uma menina órfã com paralisia cerebral que adotaram juntos e diz que aquele era o seu verdadeiro destino. Enquanto isso, Caio caminha sozinho pelas ruas vazias de uma cidade desconhecida, sem ninguém para amá-lo ou lembrá-lo com carinho. Tudo o que lhe resta são lembranças e arrependimentos. Laura sorri sob o pôr do sol ao lado de Daniel e da filha e diz em voz baixa que mesmo com todas as dores da vida, valeu a pena continuar lutando.